Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. A primeira reportagem da série especial que o Agro em Foco gravou no Paraguai sobre o sucesso do agronegócio do país parceiro e vizinho. E sobre o mercado de máquinas agrícolas na América do Sul, converso com Rois Nogueira, gerente de marketing América Latina da John Deere. Um exemplo dos benefícios da integração lavoura, pecuária, floresta, também nas pequenas propriedades. As histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioneer no Brasil. Tem mais, a previsão do tempo em cada uma das regiões do país. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, apontam que o Paraguai é hoje o quarto maior exportador de soja, o sexto maior exportador de milho e o sétimo maior exportador de carnes do mundo. Para transportar os grãos que produz, nos últimos anos o país se tornou também o líder em navegação fluvial na América Latina e está em terceiro lugar no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. A repórter Lara Leão mostra a partir do programa de hoje a força do agronegócio paraguaio, da série especial que a equipe do Agro em Foco gravou recentemente no país vizinho. Na reportagem de hoje, um sobrevoo sobre a pujança da agropecuária do Paraguai. O agronegócio no Paraguai é muito parecido com o agro do Brasil e com grandes afinidades culturais, que inclusive inspiram o centro-oeste brasileiro. Exemplos não faltam: o consumo da erva mate com o tereré, delícias da culinária como a sopa paraguaia, similar ao nosso bolo de milho, ou a famosa chipa, muito parecida com o nosso pão de queijo. No campo também temos semelhanças: a pecuária de corte, o manejo das pastagens, o intenso cultivo de grãos, muitas atividades geradas pela grande convivência na fronteira. É intensa a troca de experiências entre profissionais brasileiros e produtores do país vizinho, sem falar daqueles que escolheram o Paraguai como novo lar e um lugar para trabalhar, produzir e viver do campo. Atualmente, o Paraguai tem uma população de cerca de 7 milhões e 300 mil habitantes, em um território de 406 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Mato Grosso do Sul. O setor agrícola paraguaio é hoje fundamental para manter a economia do país. Nos últimos 20 anos, por exemplo, o Paraguai triplicou a área plantada de soja, isso de acordo com dados do Instituto de Biotecnologia Agrícola do país, cujo último relatório aponta pouco mais de 3.492.000 hectares plantados na safra 2021-2022. Sementes, produtos para a proteção de plantas e máquinas ultramodernas tomam conta dos campos paraguaios. E tudo isso traduz em rentabilidade e produtividade para o agricultor paraguaio. Por isso, a equipe do Agro em Foco esteve no nosso vizinho para acompanhar de perto o sucesso do agro no Paraguai. Estivemos em diferentes regiões do país, nas cidades de São Alberto, na capital Asunción, em Bela Vista, Santa Rita e muitas outras com vocação rural. Conhecemos as fazendas, produtores, indústrias e o cultivo da erva mate. Y mi abuelo, él fue el que fundó esta empresa cuando él empezó en el año 1942. Sobre este terreno que tiene 20 hectáreas, había 5 hectáreas de yerba mate. Vimos também a adoção de tecnologias no campo,
também muito semelhante à nossa. Son muy importantes, obviamente, para reducir el trabajo minucioso, ¿verdad? Y acompañar esa tecnología, no solamente en el campo, sino que usamos monitores que mapean, usamos también la tecnología con el dron. Semanas intensas de muito conteúdo para você que está aí do outro lado. Tudo para mostrar o que os nossos vizinhos fazem no agronegócio, quais os principais destaques e como estão se posicionando no mercado de exportações e produção de alimentos para o mundo. Você não pode perder a nossa série, está ficando incrível e você só vai ver aqui no Agro em Foco. Eu converso agora com Rois Nogueira, gerente de marketing América Latina da John Deere. Em pauta, o mercado de máquinas agrícolas na América do Sul. Olá, Rois, boa noite para você. Bem-vindo à nossa edição do Agro em Foco. Olá, boa noite. Prazer estar com vocês. Rois, minha primeira questão é sobre o mercado de máquinas agrícolas na América do Sul. Eu gostaria que você dividisse aqui com a gente, com a nossa audiência, um overview de como é que ele está. Bom, o mercado agrícola ele vem numa demanda bastante forte. Nos últimos anos, a demanda por comida e alimentar o mundo ela é cada vez maior, né? Compradores do mundo inteiro, sobretudo China e outros países, seguem com suas demandas bastante fortes. E felizmente, na América Latina, nós temos muita capacidade de água, de luz e estações bastante favoráveis a produções agrícolas de vários produtos, sejam grãos, sejam canas, sejam gado, frutas, verduras, uma infinidade de coisas. E na América Latina, em cada país, com suas vantagens e com suas características específicas, se destacam em vários desses sistemas produtivos, e muitos deles vêm fazendo investimentos importantes para se destacar cada vez mais nesse ambiente global. Pós-pandemia, com tudo o que passamos, nos distintos países e no mundo completo, né, vem também retomando essa força dentro do agro. Cada vez mais, mesmo durante a pandemia, o agro não parou, em sua grande maioria dos casos, né, se seguiu produzindo alimentos, e essa demanda vem crescendo cada vez mais. Como eu mencionei, a busca por alimentos segue muito forte, e com isso, a busca por eficiência, a busca por crescer em rendimentos e ter maior produtividade também é uma constante entre os vários agricultores e em todos os sistemas de produção que a gente opera. Essa demanda, seja por máquinas, sejam por implementos, seja também por muita tecnologia, cada vez mais os países estão apostando em ter elementos que tragam melhor precisão, tragam melhor eficiência em custos, tragam melhor rendimento em tudo que eles operam, para conseguir trazer essa quantidade necessária de alimento para o mundo nessa demanda que é cada vez maior. Agora, Rois, falando um pouco da atuação no Paraguai, por exemplo, acabamos de passar aqui uma reportagem especial no nosso país e que vizinho. Como que está por lá, né? Essa atuação, esse empenho também no uso de máquinas agrícolas e potencial em tecnologia? Claro, o Paraguai é um mercado bastante interessante e bastante importante. O Brasil, obviamente, tem a sua grandiosidade e são em extensão de terra e todo o volume que se opera dentro do Brasil, mas o Paraguai também é um país muito importante dentro da América Latina. Se caracteriza muito forte também pela produção de grãos, pela produção de soja, milho e também bastante área extensiva de gado. E tem algumas áreas de fronteira agrícola que vão crescendo e expandindo. Toda a área do Chaco paraguaio vem com investimentos importantes em expansão agrícola, onde essa nova fronteira vai crescendo e ganhando cada vez mais preponderância dentro do próprio país. Uma das áreas que vem tomando força dentro do Chaco paraguaio vem apontando para o crescimento em áreas de soja, também de milho, e mais recentemente com investimentos importantes do país, também olhando o que é a produção de algodão. O algodão traz uma característica importante,
sendo essa área do Chaco Paraguaio já mais central ao país, mais próximo à cordilheira. Aí tem um clima já bastante mais árido, com a quantidade de chuva não tão favorável, e o algodão tem se mostrado um cultivo que, de alguma maneira, é bastante mais resistente, e com essa resistência à intempérie, ou mesmo a estações mais secas, traz um rendimento bastante importante para o produtor. Então, começa a haver um investimento cada vez maior nessa área de algodão dentro do Paraguai, onde, provavelmente na década de 80, 90, não recordo exatamente quando, teve seu auge em produção algodoeira, e agora vem tomando, então, cada vez mais preponderância, olhando que um crescimento nos próximos 15, 20 anos bastante expressivo em área produzida de algodão, por exemplo. As produtividades de soja e de milho também vêm cada vez crescendo mais. O Paraguai, infelizmente, no último ano sofreu uma crise hídrica com uma seca bastante importante, no que afetou principalmente a produção de soja. Já esse ano a produção de milho teve um regime de chuvas bastante mais favorável. Dessa maneira, trouxe um alento para esses produtores que cultivaram esse produto, e que agora vem se preparando, então, para a próxima etapa do ciclo de soja, que já está em curso. Excelente. Falando um pouco sobre os modelos, né, que a John Deere exporta já para vários países, como é que funciona esse processo, então, Royce? A John Deere tem várias fábricas de máquinas aqui no Brasil, então máquinas de colheitadeiras de grãos, plantadeiras, também tratores, pulverizadores, colhedoras de cana, e entre outras coisas mais. Muitos desses produtos, se não a maioria deles, hoje vai ou está direcionado também para o mercado paraguaio, assim como também outras fábricas do mundo também trazem produtos, ou trazemos produtos dessas outras fábricas também para o Paraguai, complementando o portfólio de soluções de alta tecnologia, e com uma gama importante, desde máquinas de menor potência até máquinas de grande porte. O Paraguai, por sua vez, tem estado muito ao par em termos de disponibilidade de tecnologias, de inovações que existem no Brasil e no mundo. Também tem contado com essa facilidade de poder crescer o seu ambiente tecnológico. O Paraguai vem num crescimento de adoção de tecnologia um pouco mais lento que no Brasil, mas vem um crescimento bastante forte e constante. Isso permite com que o produtor paraguaio extrair melhores resultados das suas lavouras, dos seus cultivos, utilizando, então, o que tem de melhor em termos de agricultura de precisão, a utilização de dados, informação, telemetria, e para uma melhor tomada de decisão ao final do seu dia. Royce, agora a gente gostaria de saber como é que a John Deere se posiciona, de fato, em relação aos países vizinhos, né? Existe troca de experiências, trabalho em conjunto, como é que vocês atuam ali na prática, no dia a dia? Sim, existe uma interação muito forte, né, entre os vários países. Com a nossa rede de concessionários e distribuidores John Deere em toda a América Latina, nós temos um constante contato com eles, e esse contato se estende também aos clientes. Então, muita interação, muita troca de experiência, muitas vezes se faz intercâmbios entre produtores e pessoas de distintos países, buscando melhores práticas, buscando visualizar formas diferentes de fazer aquele mesmo cultivo, de resultados que estão se obtendo aproveitando práticas agronômicas, ou mesmo práticas de gestão, ou mesmo adoções de tecnologias, ou mesmo outras soluções que são complementares ou necessárias para aquele cultivo em particular. Então, essa interação ela existe. Com relação à nossa rede de concessionários, a gente traz programas muito fortes de desenvolvimento, de preparação, e para que eles possam também trazer e prestar um melhor serviço, uma melhor experiência aos nossos clientes, considerando todo o portfólio de máquinas e soluções tecnológicas que nós temos à disposição dos nossos clientes. Muito bom. Para a gente fechar aqui, o que a gente pode esperar do segmento de máquinas agrícolas, de tecnologia, tanto para o Brasil quanto também para o mercado de toda a América do Sul? Qual que é o horizonte que a gente tem aí pela frente, hein? Claro, um sinal que é muito claro vem da própria tecnificação das máquinas e implementos. Então, cada vez mais as máquinas estão mais automatizadas,
Então, se a gente olha alguns anos para trás, o operador focava muito da sua atenção em dirigir a máquina, em cuidar elementos secundários, e muitas vezes não lhe permitia ter um foco maior na qualidade da execução daquele trabalho, daquela tarefa de campo. A automação e essa tecnologia vem trazendo muito desse aspecto para que a máquina cada vez se torne mais independente e tenha a possibilidade de tomar decisões ou mesmo automatizar operações que antes o operador se focava. Isso permite com que o operador possa trazer sua atenção para elementos cada vez mais importantes e relevantes para o resultado dessa atividade que ele está executando. Então, o crescimento tecnológico, seja de automação da máquina, a geração de informação, tanto de cada uma das tarefas ou atividades que se executam em campo, em cada campo, em cada pedacinho de solo, traz a oportunidade que o agricultor tem de entender o que foi feito de bom e que precisa ser continuado, e quais são as oportunidades de melhorar ainda mais os resultados que ele tem, seja em eficiência, seja em controle de custos, seja em melhorias de rendimento ou mesmo de produtividade de cada uma das suas áreas. Dessa forma, ele incrementa a eficiência e consegue buscar cada vez mais alimentar o mundo, onde essa demanda é cada vez maior. Muito bom, Royce. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui na nossa edição do Agro em Foco. Até uma próxima oportunidade. Excelente a gente trazer todos esses dados, essa visão de um futuro bastante importante também para o segmento de máquinas agrícolas. Obrigada, viu? Até uma... Vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza como anda o tempo na região centro-oeste do país. O mês de outubro vai fechar com muita chuva sobre as áreas produtoras do centro-sul do Brasil e no centro-oeste não será diferente. A expectativa é de chuva nesses próximos dias sob a atuação de duas frentes frias que vão avançar até o dia 31 de outubro. A expectativa é de chuva significativa espalhada por todos os estados do centro-oeste. Uma chuva que pode atrapalhar de forma momentânea as atividades de campo. De modo geral, são esperados acumulados expressivos na casa até de 40 até 70 milímetros, principalmente entre Mato Grosso do Sul e Goiás, por conta do maior avanço da frente fria. Mas no norte de Mato Grosso, instabilidades tropicais também podem provocar chuva volumosa. A Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio finalizou nesta semana mais uma edição do programa de capacitação Formando 80 Mulheres. A iniciativa é da Corteva, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio e a FIA Business School. Para o fechamento do curso, foram apresentados os projetos desenvolvidos pelas alunas, sendo o vencedor o Educa Agro, voltado à educação das crianças. A programação contou com a palestra sobre perspectivas, tendências e futuro do agronegócio com o professor Décio Gilberstein e a professora Raquel Santos Soares Menezes. A atleta Hortência Marcari fechou o evento com o tema Preparando para Superar Desafios. A ILPF, integração de lavoura com pecuária e florestas, pode ser viável em propriedades de qualquer dimensão. Quando feita de modo planejado e racional, obtém ganhos de produção por unidade diária, bem como benefícios ambientais. Vamos ver agora um exemplo bem-sucedido de ILPF em uma pequena propriedade no interior de São Paulo. O
sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia que ganha cada vez mais adeptos no Brasil. De acordo com dados da rede LPF, atualmente o país possui 17,4 milhões de hectares com a tecnologia que pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, onde uma atividade beneficia a outra, otimizando e melhorando a qualidade do solo. Para entender os benefícios na prática, conhecemos o sítio Nelson Guerreiro, no município de Brotas, interior de São Paulo. A produtora e engenheira agrônoma Maria Fernanda nos conta como saiu da monocultura de laranja para a diversificação. Bom, a gente procurou esse sistema, a princípio foi para diversificar a nossa renda, né? Então a gente queria achar algum sistema qual eu pudesse ter mais de uma fonte de receita no mesmo tempo, no mesmo espaço. Hoje a gente tem, né, as árvores, o gado, né, o gado de corte e também a lavoura, só que a minha propriedade é pequena, né, nós somos pequenos produtores, então a gente planta 2 hectares por ano de lavoura, de milho e feijão, porque a gente acaba processando, né, o milho, a gente faz o fubá moído no moinho de pedra, o fubá integral, e o feijão de corda, né, que é um feijão mais rústico, feijão calpi, tal, que a gente também vende tudo na região. Esse é um sistema complexo e que precisa de bastante planejamento. Na hora de plantar a floresta mesmo, é preciso levar em conta onde essas árvores vão fazer sombra e para onde elas vão cair na hora de ser derrubadas, pensando em diminuir o custo na hora da colheita. Então é importante, né, que o produtor que opte por esse tipo de sistema, ele conheça muito bem tecnicamente todos os sistemas que serão agregados, serão envolvidos, conheça o mercado local, então onde sua propriedade está situada, qual é o mercado que pode providenciar um retorno, uma oportunidade de rentabilidade para as culturas de interesse que serão, né, junto com a pecuária, seja a lavoura ou seja a floresta, qual a espécie a ser escolhida. Há necessidade de ser feito esse manejo, porque a planta daninha ela compete principalmente com a cultura florestal, impactando no desenvolvimento, na produtividade dessa floresta, mas existem critérios que devem ser adotados e cuidados para que não se prejudique nem a pastagem, e nem a floresta, e nem a lavoura nesse processo de manejo. Essas são lenhas finas que vieram da poda. São cortadas e vendidas para o uso em lareiras ou fornos de pequenas empresas, como pizzarias. Os grãos também são beneficiados aqui. O feijão e o milho são limpos e classificados por essa máquina. Parte desse milho ainda vira fubá, moído no moinho de pedra. A Maria Fernanda comemora os resultados que, além de serem significativos na pecuária, gera mais qualidade e produtividade na área plantada. Olha, eu tô super feliz com o sistema de LPF. Por exemplo, né, essa área aqui, né, uma área de 12 hectares, é o terceiro corte que eu tô tendo com ele, né, então, e ainda eu vou ter a cereja do bolo, né, que são essas árvores que vão ter um maior valor agregado. Então, assim, eu já tirei 3 receitas, né, dessa propriedade, já pagou o custo, já superou minha receita ele aumentou a minha receita. Então, assim, esse sistema agora que ele está rodando, eu estou economizando 80 kg de N por hectare, que quase dá a mais 2 UA, unidade animal, por hectare ano. Então, assim, eu acho isso fantástico, né? Então, assim, eu estou super satisfeita com o sistema. Uma frente fria avança pela região sul do Brasil nesta quinta-feira, provocando temporais. Amanhã, sexta-feira, ainda deve chover entre Santa Catarina e o Paraná. O tempo firme estará de volta ao Rio Grande do Sul, mas isso não vai durar muito tempo. Já no final de semana, fechando o mês de outubro, a expectativa é da formação de uma nova frente fria e que vai provocar chuva em toda a região sul do Brasil. Aliás, até o dia 1º de novembro, a expectativa é de muita chuva na região, não se descartando transtornos
milímetros nas áreas produtoras. Acumulados na casa de 40 até 80 milímetros podem ser registrados entre o Oeste Gaúcho, Santa Catarina e grande parte do estado do Paraná. A chuva pode ser forte, inclusive, acompanhada por descargas elétricas, ventos de até 70 km por hora e até eventual queda de granizo, que é sempre uma grande preocupação devido ao alto potencial de destruição nas lavouras. Mas não só esses temporais, tem uma outra preocupação fora de época para os produtores: o frio tardio. Isso por conta da combinação do fenômeno Laninha, a oscilação antártica e também o Madden-Julian. A expectativa é que o mês de novembro comece com queda acentuada na temperatura depois da passagem dessas duas frentes frias. Teremos o avanço de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas de forma acentuada. Na campanha gaúcha já tem potencial de geada, mas ainda de forma muito pontual e fraca, com temperaturas na casa de 4 graus, isso no dia 1º de novembro. No dia 2, o frio avança e há potencial para queda acentuada na temperatura, com mínimas também em torno de 4 graus entre a Serra Gaúcha, Santa Catarina e o sul do Paraná. Principalmente nessas áreas mais escuras entre o norte gaúcho e pontos de Santa Catarina, aí o potencial de geada é maior, com temperatura mínima que pode ficar até mesmo abaixo de 1 grau. A expectativa para o dia 3 de novembro ainda é de ocorrência de geadas, mas de forma muito isolada na região sul do Brasil. Ou seja, apesar dessa queda na temperatura que vai preocupar os produtores, o potencial para destruição, algum prejuízo nas lavouras é pequeno. A reta final do mês de outubro será marcada por muita chuva sobre as áreas produtoras da região sudeste. Isso porque teremos a passagem de 2 frentes frias seguidas. Uma já avança até o finalzinho desta semana e outra no domingo. A expectativa é de chuva volumosa, especialmente nas áreas produtoras entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Dessa vez, a chuva também pode vir forte. Além dos acumulados, que podem ultrapassar os 40, 50, até 70 milímetros, principalmente no sul de Minas, a chuva vem acompanhada por descargas elétricas, ventos de moderada intensidade e a grande preocupação dos produtores rurais nesta época do ano, a queda de granizo. Aliás, a chuva de granizo já tem acontecido de forma pontual no sudeste nesses últimos dias e o potencial para isso acontecer nos próximos dias, nessa reta final de outubro, é ainda maior. A expectativa é de chuva forte, tanto em São Paulo, a gente fica de olho nas áreas produtoras, principalmente no norte paulista, em Minas Gerais, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro. Aliás, um granizo que já vem atingindo as áreas produtoras de café e é uma preocupação, Então, nesses próximos dias, além da chuva volumosa, também risco de temporais no sudeste, o que deve provocar transtornos nas áreas produtoras. No próximo bloco, as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. Tem mais a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. A gente volta já em instantes. Só quem é completo pode oferecer controle superior do complexo de lagartas da soja. Intrepid Edge é referência no controle de espodópteras, como a lagarta do cartucho e a lagarta preta. Além disso, também tem excelente controle de falsa medideira e helicoverpa. Com esse espectro, Intrepid Edge controla as principais e mais importantes lagartas da soja. Com a união de 2 modos de ação em um único inseticida. Intrepid Edge, a escolha certa para uma proteção efetiva. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. O levantamento da consultoria AG Rural mostra que o plantio de soja no Brasil chegou a 38%. Com boa umidade do solo, os produtores aproveitaram os momentos de tempo aberto para acelerar as plantadeiras. Em Mato Grosso e no Paraná, as regiões mais adiantadas já se aproximam da reta final do plantio. Já o milho-verão chegou a 53% de plantio no Centro-Sul. Com o Sul na reta final, a semeadura agora avança nos demais estados conforme a umidade do solo vai melhorando.
A Companhia Nacional de Abastecimento iniciou nesta semana a coleta de dados para compor o segundo levantamento da safra de grãos 22-23. Os técnicos realizam visitas em campo nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins. A pesquisa será realizada remotamente nos demais estados produtores de grãos em que há cultivo nesse momento. Como anda o tempo nas regiões Norte e Nordeste? É o que mostra agora a meteorologista Amanda Souza. As instabilidades tropicais seguem atuando e formando nuvens carregadas no norte do Brasil, que ainda deve receber muita chuva nesses próximos dias. A reta final do mês de outubro será de chuva volumosa em áreas de Rondônia, Acre, Amazonas, parte do Pará, do Amapá e de Roraima também. No Tocantins tem previsão de chuva, mas os acumulados devem ficar abaixo dos 30 milímetros nos próximos dias. A imagem de satélite ainda mostra nuvens carregadas sobre a região nordeste do Brasil. O tempo continua instável e pancadas de chuva ainda podem acontecer nesses próximos dias. Falando dos volumes acumulados, a chuva mais expressiva deve acontecer nessa faixa, desde a Bahia até o sul do Maranhão, onde acumulados em torno aí de 30 a 40 milímetros ainda podem ser registrados. Uma chuva rápida, intercalada com períodos de sol e ainda bastante calor. Toda a história de coragem é feita de muitos momentos de incertezas, de se perguntar, será que continuo em frente ou desisto? É o que conta o produtor Sérgio Baú de Balsas, no Maranhão, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. Foi complicado, no início não foi fácil não, deu algumas vontades de ir embora, mas a gente botava na cabeça assim, não, né? Eu vim pra cá, eu não vou esmorecer não, vou aguentar, vou aguentar. No início eu nem pensava em ficar no campo, né? Porque a agricultura na fase de infância da gente é uma agricultura muito sofrida, né? Então se pensar a agricultura de hoje assim para os filhos e a agricultura que eu tive na minha infância não tem nada a ver, né? Então a minha infância da agricultura era pegar no cabo da enxada todo dia e capinar na soja, capinar no milho, ajudar meus irmãos, que eu era o mais novo dos três, ajudar meus irmãos a cortar a soja com a foicinha, quebrar milho, então era sofrido, né? Então eu digo assim, meu sonho não era continuar na agricultura. Eu tive a parte da minha infância, fiquei em casa, depois eu fui para um seminário, e aí eu fiquei no seminário internato, e aí eu voltei para casa, fiz para fazer uma faculdade, e aí eu fui fazer uma faculdade para ser professor, né? Longe da agricultura. Aí fiz, me formei, quando fui para a sala de aula, disse, não é isso aqui não. É isso que eu quero. Não. Aí eu fui fazer agronomia. Com 24 anos eu fui fazer agronomia, porque eu acho que estava no sangue, né? Estava no sangue, mas não estava aflorado, assim, que eu queria ficar no campo. Então eu tentei outro rumo, não deu, disse, agora eu vou para a agronomia. Era sofrido, disse, não, mas eu não vou estudar para voltar a trabalhar na enxada, não, né? Vou querer alguma coisa a mais. Aí, durante o meu curso, eu acabei fazendo uns estágios na SLC, né? A SLC ficava perto, Horizontina, Tucunduva, e eu, nas minhas idas e vindas, eu fui lá para a agropecuária Schneider Logaman, antigamente, que fazia parte da SLC. E aí eu fui lá e eu consegui um estágio em Lusiânia, em Goiás, né? Cristalina. Aí fiz 2 estágios lá e quando me formei eu consegui uma vaga para vir trabalhar no Maranhão. Me ofereceram, se você quiser,
ter uma vaga de agrônomo no Maranhão. Aí eu me formei e na outra semana embarquei no ônibus. Vim embora para o Maranhão. E vim atuar numa área assim que eu conhecia, agricultura, mas o que eu conhecia era pequena agricultura, de trabalhar no enxado. Então a gente fez um curso de agronomia e foi assim, caímos meio de paraquedas no Maranhão, numa área de abertura, uma fronteira agrícola com muitos desafios. O Maranhão era um mundo esquecido, né? Balsas era uma cidade que a infraestrutura era muito pequena, né? Muito pequena. Nós tínhamos uma parceria muito forte com a Pioneer. Quando eu trabalhava na primeira empresa que eu vim no Maranhão, na SLC, o forte do milho que a gente plantava era a Pioneer, né? Então eu comecei assim a conhecer mais os produtos da Pioneer quando eu comecei a trabalhar na SLC. A fazenda Bacuri, que eu fui trabalhar também depois, o grosso dos milhos que se plantava era milho Pioneer, porque a região tinha um ponto de pesquisa aqui, né? Da Pioneer também. Então facilitava, porque os materiais já que se produzia aqui eram mais adaptados para a região e você conseguia colocar eles na lavoura já com uma certa segurança, né? Então fez ela ganhar muito campo aqui, a Pioneer, e muita credibilidade também, porque se você tem um campo de pesquisa aqui, você já orienta para o produtor plantar esse material, é porque você tem grande chance de dar certo. Então a Pioneer ela criou assim um vínculo muito forte com os produtores justamente por causa disso, né? Ela não vinha de longe com os produtos para vender, não, ela está investindo aqui. Tem um campo de pesquisa aqui que hoje não tem mais, né? Mas na época tinha um campo de pesquisa aqui no Rio Coco e se trabalhava o produto ali, fazia dia de campo e muito material nasceu aqui e cresceu aqui. Então, para mim a Pioneer, assim, na época ela representava muito isso aí, é confiança, é uma marca de confiança. Você pode comprar de olho fechado, que você sabe que você está comprando coisa boa. Então tive essa relação com a Pioneer desde o início. Eu continuo hoje plantando muito milho Pioneer, planto safra, planto no pivô, planto milho safrinha, né? Dois momentos para mim foram muito importantes, assim. O primeiro foi aquela tomada de decisão que eu tive de vir para cá, no Maranhão. Eu me vi sozinho, né? Eu estava sozinho, não estava com a família, não estava com a turma que eu fiz a faculdade, eu estava num mundo diferente, tinha assumido uma tarefa muito forte junto a um grupo forte, um SLC, que eles tinham me dado uma responsabilidade muito grande para mim. Então ali eu sentia assim um peso muito grande nas minhas costas, um peso muito grande. Tanto que no primeiro mês eu cheguei para o gerente e eu falei, eu não vou dar conta não, vou dar conta, né? Porque eu achei muito peso para mim. E daí ele falou, não, tu vai dar conta, tu tem capacidade. E eu voltei para lá e disse, não, eu vou dar conta, eu tenho que dar conta, né? Eu não posso esmorecer, eu tenho que mostrar para mim que eu consigo. Então esse acho que foi um momento assim que me deu uma fraqueza. E eu não tinha para quem chorar as mágoas, não tinha para quem chorar as mágoas, não tinha mãe, não tinha o pai perto, não tinha a esposa. Eu tinha que aguentar no tranco, dizer, eu vou, vai dar certo, e deu certo. Então esse foi um momento assim que eu tive que suportar, que deu uma fraqueza e eu mesmo me encorajei e suportei, né? No mês de outubro acontece a campanha para a prevenção do câncer de mama. Esse movimento, mundialmente conhecido como Outubro Rosa, incentiva nós mulheres a dedicarmos um tempo à nossa saúde. Quem é do campo sabe que muitas vezes o trabalho toma espaço e os cuidados acabam sendo deixados de lado. Por isso, o Agro em Foco preparou um material especial com os principais locais da campanha Outubro Rosa, em que as mulheres podem ir para prevenir o câncer de mama. Para acessar,
Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na sua tela. A nossa saúde depende de cada uma de nós. Bom, Agro em Foco vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela também. E por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários também. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês. Como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau.